Olá, pessoal, eu sou a professora Aline, professora da disciplina de Biologia, e na aula de hoje nós falaremos sobre o conteúdo melhoramento genético. Então, a maioria das plantas e dos animais que formam, né, a nossa alimentação básica, eles foram domesticados e vêm sendo melhorados, né, há milhares de anos em diferentes regiões do mundo. Então, desde os primórdios da antiguidade, que o ser humano ele vem selecionando e melhorando esses animais e plantas que são utilizados como fonte de recursos, né, para nós. Esse processo de domesticação, ele é um processo em que o ser humano assume o controle, né, do cuidado e dos processos reprodutivos, envolvendo tanto plantas e animais, com o objetivo, né, de garantir a retirada de recursos desses animais e plantas. Então, ao longo dos anos, o ser humano ele já vem adotando esse processo de um suposto melhoramento nos animais e plantas que têm sido utilizados por eles. Então, o que é o melhoramento genético? O melhoramento genético consiste em selecionar e aprimorar qualidades das espécies, com o objetivo de utilizar, né, essas espécies pelos seres humanos. Então, nós utilizamos o processo de melhoramento genético a fim de selecionar e aprimorar algumas qualidades que são desejadas para que nós possamos utilizar esses recursos para as nossas necessidades. O melhoramento de espécies, ele era feito anteriormente de forma bastante intuitiva. Então, por exemplo, quando tinha o objetivo de ter plantas melhoradas no sentido de ter uma maior produção de grãos, o ser humano ia lá e simplesmente, de forma intuitiva, selecionava sementes oriundas de milhos com uma quantidade maior de grãos. E aí utilizavam essas sementes para a reprodução e geração de novas plantas que apresentavam também essa maior quantidade de grãos, assim como a planta que tinha sido observada anteriormente. Do mesmo jeito, quando o objetivo era produzir galinhas mais pesadas e maiores, então utilizava então de forma intuitiva galos e galinhas no processo reprodutivo que também fossem grandes e pesados, para que assim os filhos gerados desse cruzamento também mantivessem essas características. Então, essa forma de melhoramento era bastante intuitiva. Hoje, com os avanços, né, do conhecimento e de novas técnicas da genética, é possível, então, utilizar o melhoramento de espécies com base no uso do método científico. Então, o ser humano tem observado que a maior parte das características de valor econômico, como, por exemplo, produção de grande quantidade de sementes, animais de grande porte e produtores, vacas produtoras de leite, todas essas características, elas resultam de uma composição genética que é influenciada pelo ambiente. Então, com base nisso, né, com base nos estudos e no conhecimento, hoje o melhoramento, ele baseia-se no uso do método científico. Interessantemente, em 1909, um geneticista percebeu que o cruzamento entre duas variedades de milho produziam plantas que eram mais vigorosas que a geração parental. Como assim? Então, imaginemos aqui a geração parental. A geração parental diz respeito às plantas que compõem, que originam, então, os descendentes, por isso o nome geração parental. Então, aqui eu tenho uma linhagem A, uma linhagem de plantas puras, chamada de linhagem A, e aqui eu tenho outra linhagem B de plantas puras. Ao realizar o cruzamento entre essa geração de plantas da geração parental,
nós teremos, então, a formação de um híbrido, ou seja, descendentes oriundos das características da linhagem A com a linhagem B. Esse híbrido é chamado de híbrido simples. E aí, o que foi que notou-se? Notou-se que, ao realizar o cruzamento entre plantas puras na geração parental, a geração de plantas filhas híbridas desse cruzamento, elas apresentavam características muito melhores, como, por exemplo, serem mais resistentes a pragas, serem mais uniformes e maiores também. Então, todas essas características faziam com que as plantas híbridas oriundas da geração parental elas tivessem características bem melhores que a geração de plantas que deu origem a elas. Isso foi chamado de vigor híbrido. Então, aqui no mesmo esquema, nós podemos observar também a formação de um híbrido simples, onde eu tenho uma planta de milho da linhagem C com uma planta de milho da linhagem D. Ao realizar o cruzamento, eu tenho a formação de uma planta de milho que é um híbrido de C e D, porém que tem características bem mais vigorosas. Então, vocês podem observar que o tamanho do milho é maior e tem maior número de grãos. Então, são plantas com características de melhor qualidade do que a geração de parental de plantas de milho. Então, isso eu vou chamar de vigor híbrido. Interessantemente, é que o conhecimento de base genética, né, desse vigor híbrido, permitiu a produção de plantas que eram duplos híbridos, isto é, plantas que eram obtidas a partir de 4 linhagens parentais. Então, como seria isso? Lembra que eu tive no primeiro exemplo uma planta que é híbrida, obtida da linhagem A e B? Então, aqui eu tenho ela, ó, uma planta híbrida da linhagem AB. E aqui eu vou fazer o cruzamento com outra planta híbrida da linhagem CD. Isso vai gerar, então, plantas bem mais vigorosas do que essas plantas híbridas aqui. Essa planta, que é originada a partir de 4 linhagens, ou seja, da linhagem A, da linhagem B, da linhagem C e da linhagem D de plantas, eu vou chamar, então, de duplo híbrido. E ela mantém características ainda melhores do que as plantas híbridas simples. Então, um duplo híbrido é obtido a partir de 4 linhagens parentais, como mostrei, da linhagem A, da linhagem B, da linhagem C e da linhagem D, perdão. Então, o vigor híbrido, significa dizer que as plantas originadas de linhagens parentais, elas têm características muito mais favoráveis do que as plantas que deram origem a elas. Isso eu vou chamar de vigor híbrido. Esses híbridos podem ser simples, quando eles são provenientes de 2 linhagens parentais, ou eles podem ser duplos híbridos, quando eles são provenientes de 4 linhagens parentais de plantas. Ou de animais também, que isso também pode acontecer entre animais. Esse vigor híbrido se tornou algo tão interessante que a maior parte do milho, por exemplo, consumido no mundo, é originado a partir de um duplo híbrido. Então, a partir de 4 linhagens parentais, eu tenho a formação de plantas de milho, que são duplos híbridos, e elas são tão favoráveis em termos de características que a maior parte do milho consumido no mundo é de um duplo híbrido. E o fenômeno do vigor híbrido, ele não se restringe apenas ao milho, mas ele também ocorre, por exemplo, para plantas de morango, para a cebola, para o tomate, para o algodão e também, no caso de animais, para as galinhas domésticas. Então, é algo que tem sido muito empregado, né, no cultivo de variedades tanto animais quanto de vegetais.
Porém, existem alguns problemas decorrentes do melhoramento genético, ou seja, dessa seleção de espécies. Então, um desses problemas decorrentes do melhoramento genético é a redução da variabilidade genética dos organismos. Isso quer dizer que eu tenho uma redução da diferença genética entre as espécies. A consequência para isso é a menor capacidade da população de se adaptar, por exemplo, às alterações ambientais. Então, no cultivo, por exemplo, de plantas de trigo, baseado no melhoramento genético, então eu tenho plantas de trigo, eu terei plantas de trigo que são meio que uniformes, que apresentam semelhanças genéticas e que se comportam de forma igual, por exemplo, a fatores ambientais como a seca, a enchentes ou a ocorrência de pragas. Então, quando eu tenho plantas que se comportam da mesma forma a um desses fatores, eu terei, então, minha plantação, ela pode ser atingida mais facilmente por um fator que as minhas plantas sejam sensíveis, levando, então, ao extermínio da minha plantação. Como, por exemplo, supondo que eu tenho plantas que se comportam da mesma forma com relação a determinada praga, caso aquela praga agrícola atinja a minha plantação, como elas se comportam da mesma forma. Então, elas são, por exemplo, plantas que não são resistentes àquela praga. Boa parte da minha lavoura, do meu plantio, ela será exterminada. E aí eu tenho uma menor capacidade, né, dessas plantas resistirem a essa alteração ambiental, como, por exemplo, a ocorrência de pragas. Então, a redução da variabilidade genética, ela traz como consequência a possibilidade de extermínio da lavoura, caso ela seja atingida por algum fator que ela seja sensível, como a seca, a enchente ou a pragas agrícolas. Então, baseado nesse raciocínio, os agricultores antigos, eles costumavam realizar a prática de policultura, ou seja, de se cultivar vários tipos de plantas no mesmo terreno. Isso garante que essas plantas, sendo diferentes, ou seja, tendo variações genéticas, elas se comportem de forma diferente a um desses fatores que eu falei, como a seca, a enchente ou a praga. Então, por exemplo, caso alguma praga atinja a minha plantação, nem todas as espécies de plantas serão exterminadas, porque elas se comportam de forma diferente, por serem plantas diferentes, a determinada praga. E assim eu não tenho a perda total do meu cultivo de plantas. Contudo, a policultura, que foi o que eu falei anteriormente, que é o cultivo de várias espécies de plantas em uma mesma área, ela tem sido negligenciada atualmente e hoje tem sido empregado a monocultura, que é o cultivo de um único tipo de produto agrícola em determinada área. Embora a monocultura ela gere muitos lucros em curto prazo, né, para os agricultores, ela traz como consequência o fato de que se eu cultivo uma única espécie, essa espécie ela apresenta pouca variabilidade genética, ou seja, elas são semelhantes geneticamente, e aí caso alguma praga atinja essa minha plantação, por ela ser geneticamente semelhante, então ela vai ser atingida pelaquela praga da mesma forma, se comportando da mesma forma. E caso ela seja sensível àquela praga, essa plantação acabará sendo exterminada totalmente, o que vai gerar um grande prejuízo. E falando em monocultura, eu tenho um exemplo histórico de como a monocultura, ou seja, o cultivo de uma única variedade, pode ser exterminado facilmente por algum fator. Isso aconteceu
em meados do século XIX, na Irlanda, onde o pessoal costumava fazer o cultivo em larga escala de uma única variedade de batata. E aí, o que aconteceu? A população de espécies de batata ela foi atingida por um micro-organismo que acabou exterminando totalmente o plantio de batata. Isso gerou uma grande fome na Irlanda e levou também à imigração de muitas pessoas para outros locais. E aí, com isso, houve um grande extermínio, né, de milhões, de um número exagerado de pessoas na Irlanda, ocasionados por o que foi conhecido historicamente pela Grande Fome. Isso mostra, né, o quanto o cultivo de uma única cultura pode ser perigoso, em virtude dessa redução da variabilidade genética dos organismos. E aqui nós podemos observar uma escultura, né, em Dublin, em homenagem às vítimas da grande fome que aconteceu na Irlanda. Outro exemplo também de desastre associado ao cultivo de uma única variedade em determinada área foi um fungo, né, que atacou as culturas de milho nos Estados Unidos em 1970. Então, isso levou à redução de metade da safra, né, de milho no local. Contudo, os estudos realizados, né, pelo governo mostraram que as culturas de milho elas eram uniformes, então elas apresentavam semelhanças genéticas e por isso, né, toda essa população de plantas de milho ela foi exterminada, porque se comportava de forma bastante semelhante em relação ao fungo, ou seja, eram sensíveis a esse fungo e aí, consequentemente, as plantas acabavam morrendo. Uma forma de resolver esse problema foi inserir, né, um alelo com informação de resistência ao fungo, né, no DNA dessas plantas de milho. E aí, com isso, essas plantas se tornavam resistentes ao fungo, evitando, então, o extermínio, a eliminação e a morte dessas plantas. Com isso, eu termino a nossa aula sobre melhoramento genético. Deixo para vocês um grande abraço e até a próxima aula.